Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na sequência do vídeo anterior, em que a Jacinta se preparava para ir para Lisboa, por causa da ferida que ela tinha no peito, e depois havia também uma interrogação. Ela queria tomar a Eucaristia. E eu não sabia se a Jacinta tinha feito a primeira comunhão ou não. E eu quis travar estas dúvidas todas do que era a doença dela e também se ela fez ou não a primeira comunhão. E eu então encontrei aqui um documento na Documentação Crítica de Fátima, na seleção de documentos de 1917 a 1930. E há um documento que é o documento 53, feito em 9 de abril de 1920. E esse documento tem algumas notas do Dr. Manuel Nunes Formigão sobre os videntes Francisco e Jacinta Marto. Ele começa a falar sobre como Francisco Marto adoeceu, mas esta parte vou deixar para outro vídeo e para a altura em que eu estiver a ler a memória, que a irmã Lúcia vai depois falar sobre Francisco. Mas tem uma segunda parte deste documento em que ele começa a falar da Jacinta Marto. E aí é que eu vou partilhar convosco a parte da Jacinta Marto que ele escreve. Jacinta Marto adoeceu no dia 22 de dezembro de 1918. Ainda no dia 20 tinha ido com a mãe à procissão de penitência de Boleiros, promovida por Manuel Paulo, indo o Santíssimo Sacramento de Fátima para Boleiros. Esse Manuel Paulo trata-se de Manuel Antônio de Paula. Foi criado do general Sebastião Custódio de Sousa Teles em Lisboa. Assistiu ao fenómeno solar de 13 de outubro de 1917 e acompanhou de Lisboa o funeral da Jacinta. Faleceu a 15 de abril de 1939. Mas continuando. Esteve uns 8 dias de cama. Levantou-se, apareceu-lhe um tumor no lado esquerdo, tornou à cama no mês de janeiro ou fevereiro. Rebentou o tumor. 2 ou 3 meses depois foi para o hospital de Vila Nova de Ourém, em junho e julho. Depois de o tumor rebentar, foi a mãe com ela ao colo ao médico. Ao médico doutor Preto 2 vezes, com diferença de 15 dias ou mais. Da segunda vez é que ele disse que fosse para o hospital. No fim de 2 meses, disse ele à mãe que a retirasse, que mais não lhe podia fazer, só uma operação em Lisboa, mas que mesmo assim naturalmente não melhorava. Foi durante a doença muitas vezes a cavalo, num burrinho, à cova da Iria, a pedido dela, que insistia. No dia 13 de janeiro foi lá pela última vez. Quando chegou à estrada, disse à mãe: "Cale-se agora, não diga nada, que eu quero rezar 2 terços na cova da Iria e oferecê-los à Nossa Senhora, porque não queria que lhe fizessem perguntas, que não lhe dissessem nada. Pouco dormia durante a doença, mas não dava incômodo durante a noite. Rezava o terço, às vezes dizia: "Oh, minha mãe, já não posso rezar, senão sentada." Então dizia a mãe: "Se não puderes rezar, não rezes." Durante a doença, enquanto podia andar de pé, chamava as crianças dos vizinhos e ensinava-lhes a doutrina. Enquanto foi viva, havia sempre crianças à porta. Ela tinha 2 laços de fita de seda que lhe tinham dado. Pediu à mãe
para os ir oferecer a Nossa Senhora à cova de Iria, pendurou-os e depois disse: Nunca mais cá torno. Uma vez que ela se confessou em Lisboa, antes de ir para o hospital, não percebeu bem o padre. E a mãe perguntou-lhe se tinha percebido a penitência, e disse que sim, e se tinha confessado bem, e disse que sim, e acrescentou que não tinha pecados grandes, mas só ralhar aos cachopos quando faziam barulho ou rixavam, e faltas de paciência com o tratamento do buraco. Tinha sempre muitas dores. Queixava-se quando lhe mexiam da cintura para cima. Mudava de roupa 2 ou 3 vezes por dia por causa do pus. E isso custava-lhe muito. Ia de vez em quando a pé, e só uma vez a cavalo, à igreja paroquial para se confessar e comungar. Em Lisboa, confessou-se 1 ou 2 vezes e comungou 3 vezes, sendo 2 na Igreja da Estrela. Fez a primeira comunhão há 2 anos, 1 ano depois da última aparição. Então aqui, neste documento em que vai o doutor Formigão, doutor Padre Formigão, vai dizendo como foi a doença de Jacinta, revela-nos então que ela fez a primeira comunhão. Estamos a falar que a última aparição foi em 13 de outubro de 1917, 1 ano depois da última aparição. Isso quer dizer que foi, pelas notas do Dr. Padre Formigão, ela fez a primeira comunhão em outubro de 1918. E quanto a isso, então, já sabemos que ela acabou por fazer a sua primeira comunhão. Tinha, assim, na altura, cerca de 8 anos. Mas foi em 22 de dezembro de 1918 que ela começou a adoecer. Quer dizer, pouco tempo depois que ela fez a primeira comunhão. Ela ainda, no dia 20, foi a uma procissão de penitência promovida por Manuel Paulo. Pelos vistos, esse Manuel Paulo também esteve presente em 13 de outubro de 1917 e viu aquele fenómeno do sol. Era ele que fazia esta procissão de penitência de boleiros. Eu vou tentar saber mais sobre esta procissão de penitência. E pelo que eu consegui saber dessas procissões de penitência que ocorriam, geralmente formadas por franciscanos, eram para ser de penitência devido a problemas no clima que estavam a prejudicar as pessoas, ou muita chuva, ou muito calor, muita seca, pouca água. E nessas procissões de penitência as pessoas levavam andores às costas, muitas delas vestiam-se com roupas bastante rudes, muitas vezes não mostrando a própria cara, em sinal de penitência mesmo. De certa forma, lembramos-nos daquilo que está na Bíblia. No livro de Jonas, quando ele vai pregar a Nínive, a cidade de Nínive tem que fazer penitência. Isto está no capítulo 3 do livro de Jonas. O rei de Nínive, ele levanta-se do trono e tira os seus vestidos reais, cobre-se de saco e senta-se sobre cinzas. Depois faz clamar por toda a parte, publicar em Nínive esta ordem, como vindo da boca do rei e dos seus príncipes, dizendo: os homens, os animais, os bois e as ovelhas não comam nada, não sejam levados a pastar, nem bebam água. E os homens e os animais cubam-se de saco e clamem aqueles ao Senhor com toda a sua força, e cada um se converta do seu mau caminho e da iniquidade que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará para nos perdoar e aplacará o furor da sua ira, de sorte que não perecemos. E realmente, efetivamente, Nínive foi salvo e Deus não a castigou, como Jonas foi lá profetizar. Isto está no capítulo 3 do livro de Jonas. Os católicos também faziam esta espécie de procissão de penitência, porque afinal de contas tudo está nas mãos de Deus. O ser humano não é dono da sua própria vida, nem é dono nem da sua vida, nem da sua morte.
Tudo que vem para o ser humano é por obra e graça de Deus. Estas expressões de penitência era uma forma de dar a Deus o que é de Deus. Mas por aqui se vê que muitas pessoas naquela altura perceberam o que tinham que fazer. Sendo uma procissão de penitência, vai mesmo ao encontro daquilo que Nossa Senhora pedia, porque era uma procissão onde ia o Santíssimo Sacramento de Fátima para Boleiros. Então ela ainda foi a esta procissão, mas logo no dia 22 adoeceu. Esteve 8 dias de cama, levantou-se, apareceu-lhe um tumor no lado esquerdo. E então foi para a cama, mais ou menos em janeiro ou fevereiro, e esse tumor arrebentou. Ela então foi para o hospital de Vila Nova de Orém. Ela ainda foi ao médico quando o tumor arrebentou, mas o médico disse logo que ela tinha que ser operada em Lisboa, mas não tinha muita esperança. Naturalmente, talvez não melhorasse. Naquela altura já os médicos estavam a desenganar a mãe da Jacinta. E ela ia à cova de Iria, mesmo doente. Foi durante a doença, muitas vezes a cavalo, num burrinho, à cova de Iria, a pedido dela, que insistia. Quer dizer, ela mesmo doente, ela queria continuar a ir à cova de Iria, mesmo sem forças. E quando ia à cova de Iria, pedia para a mãe e a todas as pessoas que estivessem ao lado dela, pedia para que as pessoas que estivessem ao lado dela se calassem, não falassem nada, porque ela precisava rezar. Precisava rezar 2/3 para oferecê-los a Nossa Senhora. E pedia para que não lhe fizessem perguntas, porque ela queria ter aquele momento com Nossa Senhora. No dia 13 de janeiro foi à cova de Iria pela última vez. Estamos a falar 13 de janeiro de 1920. Durante a doença ela pouco dormia, mas durante a noite ela não dava qualquer incômodo a ninguém. Às vezes ela dizia que não conseguia rezar o terço, senão sentada. E a mãe fazia entender que se ela não pudesse rezar sentada, que para não rezar, que não... Se não puderes rezar, não rezes. A mãe estava preocupada cada vez mais com a Jacinta. Já tinha perdido o Francisco. Agora estava diante da doença da Jacinta. Mas enquanto a Jacinta podia estar de pé, ela fazia aqui algo que eu não sabia. Ela chamava as crianças, os vizinhos, e ensinava-lhes a doutrina. Ensinar a doutrina, antigamente não se falava catequese. Não era ensinar catequese, era ensinar a doutrina. Até há pouco tempo, até o Concílio Vaticano II, era assim que se falava. Vamos ensinar a doutrina de Jesus Cristo. A doutrina que sempre foi fé da Igreja Católica. E ela, mesmo doente, enquanto podia estar de pé, ela ainda ia ensinar as crianças que apareciam à porta dela. Isto é mesmo algo que nos ensina que na doença ela tentava de tudo continuar a ser fiel à oração do terço, a todos esses sacrifícios. E depois ela mostra aqui que ela já estava a se libertar de todos os apegos, os materiais. Ela tinha 2 laços de fita de seda que lhe tinham dado, pediu à mãe para oferecer a Nossa Senhora na cova de Iria. E ela foi lá oferecer, pendurou-os e depois disse à mãe: nunca mais cá torno. Ela sabia o tempo que lhe restava. O padre Formigão também diz que ela se confessou quando esteve em Lisboa. Confessou-se antes de ir para o hospital. Quando Jacinta foi para Lisboa, ela passou cerca de 1 mês ali. Mas antes dela ir para o hospital, ela esteve 12 dias no orfanato de Senhora dos Milagres, na Rua da Estrela, número 17. Atualmente, este orfanato, é uma casa de religiosas reclusas, Mosteiro do Imaculado Coração de Maria e das Irmãs Clarissas. Eu já estive lá, pessoalmente. É impressionante, porque o quarto usado por Jacinta conserva a sua configuração original, pelo menos quando eu fui lá ainda era assim.
e estavam lá objetos pessoais da vidente, como um vestido, um terço, uma sacola e algumas cartas recebidas por ela. Ali se encontra a cama onde dormia, a cadeira onde, segundo a pastorinha de Fátima, sentava-se Nossa Senhora quando vinha conversar com ela. E depois, é interessante que nesse quartinho, ela sentava junto a um pórtico próximo do quarto, que dava para a capela anexa, e dali ela conseguia rezar ao Jesus escondido, que era a Sagrada Eucaristia, que dali conseguia ver o sacrário. Porque eu estive lá pessoalmente, e é impactante estar no quarto onde esteve a Jacinta. Eu fiquei emocionada quando estive lá, há alguns anos atrás. Mas continuando este documento, então está aqui a revelar o padre Formigão que ela se confessou em Lisboa, mas ela diz que não percebeu bem o padre, mas que percebeu, que ela percebeu a penitência e percebeu também que tinha feito a confissão. Talvez não percebeu bem o padre. Muitas vezes a pessoa, quando está doente, cheia de dores, como ela já estava, ela estava também diante de um lugar diferente de Lisboa. Para quem não conhece, para quem não vive em Portugal, há muita diferença de forma de falar de um lugar para o outro. A forma de falar no Porto, por exemplo, aqui em Portugal é diferente, tem formas, tem palavras que têm um significado diferente daquelas que se falam em Lisboa, ou mesmo no Alentejo, ou mesmo poderá naquela altura, ela como era já onde ela estava era uma cidade, Lisboa, poderia o padre falar de uma maneira diferente daquela que ela estava habituada. Mas ela diz, eu percebi a penitência, eu fiz a confissão. Ela tinha a noção do que tinha feito e tinha confessado bem. E depois ela vai dizendo que os pecados dela era falta de paciência com o tratamento do buraco que ela tinha no peito. Quem é que não ia se impacientar, tendo um buraco aberto no peito, cheio de pus, que tinha que tirar a roupa 2 ou 3 vezes por dia? Até um adulto iria ter uma grande dificuldade com esta dor. Seria mesmo muito constrangedor ter uma ferida assim aberta, logo no peito. Imagino. Deveria ser realmente muito sacrifício que ela fez nos seus últimos dias de vida. Ela diz também, confessou que de vez em quando ralhava com os cachopos. Os cachopos eram as crianças, crianças que por ali estavam, em Lisboa, por fazerem barulho ou andarem a brigarem uns com os outros. Ela ralhou com eles e confessou isso. Efetivamente, a Jacinta, provavelmente e com muita certeza, só certeza só tem Deus, só há em Deus, mas Jacinta nunca deve ter cometido nenhum pecado mortal. Ela estava apenas a melhorar cada vez mais o seu espírito, cada vez mais na santidade, que uma pessoa pode ter cada vez mais quando se livra dos pecados que são capitais, os pecados mortais. A pessoa depois, se consegue libertar-se desses pecados, depois o próximo passo é libertar-se também até daqueles pequenos, dos pecados veniais, falta de paciência, ralhar com as pessoas de vez em quando. É difícil, mas esses pecados veniais também é preciso nós, aos poucos, fazendo com que esses pecados sejam transformados também em penitência para Deus. E então o Padre Formigão diz que ela foi à igreja paroquial se confessar e comungar. Em Lisboa ainda confessou-se 1 ou 2 vezes, comungou 3 vezes, sendo 2 na Igreja da Estrela, que é uma grande igreja que existe em Lisboa, que eu já fui lá, muito bonita. E fez a primeira comunhão há 2 anos, 1 ano depois da última aparição.
Foi em 1918. Depois de meditar tudo isto, o que é que posso acrescentar mais? Santa Jacinta, ajudai-nos a ser mais santos a cada dia, que possamos aprender contigo, a suportar a doença, as dificuldades, as contrariedades do dia a dia, cada vez mais desenvolvendo as nossas virtudes, evitando pecar, mesmo os pecados leves, e oferecendo todas essas dores como penitência pela conversão dos pecadores. Santa Jacinta, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.